Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, de umbanda e espiritualidade. Hoje nós estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, tá? na parte 2 do capítulo 7, no item que fala sobre retorno à vida corporal, ou seja, a reencarnação. Estamos no item 3, ou seja, é a terceira parte que fala sobre a reencarnação. Então, a gente vai passar aqui para as perguntas. Vamos começar aqui. Pergunta 361, que fala o seguinte, que pergunta o seguinte: de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas e más? Ou seja, da onde vem para o homem as qualidades que ele tem no que concerne a sua moralidade, né? Aí a espiritualidade vai responder: são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, vamos retornar aqui. O que acontece? Nós somos umbandistas e acreditamos na reencarnação. A reencarnação, ela é algo que a gente pensa o seguinte: olha, o espírito ele não inicia o seu processo de aprendizagem em apenas uma vida. Então, esta vida, como nós estamos num mundo já um pouco mais evoluído, essa vida, ela é uma vida que já, teoricamente, já passou por outras existências. E nesse processo de estar em outras existências, o espírito já vem com algumas concepções de vivências anteriores. Então, aí a espiritualidade responde que vem junto com o espírito que encarna naquele corpo. Então, vamos retornar lá. Aí existe a pergunta 361A. Para resultar daí que o homem de bem, parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. Aí a espiritualidade responde: sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer que nos espíritos sempre maus, a que se chamais demônios. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, vamos retornar aqui. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que na observação da reencarnação e na evolução do ser espiritual que existe, há um processo de aprendizagem. E a maldade, ela está mais ligada à falta de conhecimento, às imperfeições, por isso que ele fala espíritos imperfeitos. Ele está mais ligado às imperfeições desse espírito que ainda não chegou a um grau de adiantamento do que em si ser uma pessoa má. A maldade está na ausência de consciência. Então, um homem de maior consciência, ele tende a ser mais bondoso, mais caridoso, mais evoluído. O homem que tem menos consciência de si, aí é o contrário. Vamos voltar lá, pergunta 362. Ó. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Aí são estouvados, espertos e algumas vezes seres malfazejos. Então, aqui ele está falando o seguinte, olha, qual é o caráter dos indivíduos em que encarnam? Ou seja, o caráter do espírito dessas pessoas. Então, você pega ali uma pessoa má, uma pessoa leviana, uma pessoa que ela tem um caráter duvidoso. São espíritos que encarnam em corpos de caráter duvidoso. Então, são essas condições que levam
a uma pessoa ela já vem aquele caráter. É claro que ela não é só o fruto da existência anterior àquela encarnação. Ela é o conjunto das qualidades e imperfeições da encarnação anterior, junto com a nova estrutura de vida, certo? Uma orientação, por exemplo, a orientação educacional que ela recebe naquela encarnação também leva um certo grau de influência. Aí, mais tarde, a gente vai ver. Mas tem gente que recebe uma boa educação e é uma má pessoa. E tem gente que não recebe uma boa educação e é ótima pessoa. Aí tem a ver com o caráter do espírito que habita. Aquele espírito que já veio com aquele caráter. Vamos continuar aqui. Pergunta 363. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Não, se assim fosse, vós também terias. Então, ele tá perguntando o seguinte, os espíritos têm vontades diferentes do que a humanidade tem? Ele não. Os espíritos eles têm as mesmas vontades dos seres humanos. Então, quando ele encarna no ser humano, ou seja, quando ele encarna num corpo, ele tem as mesmas propensões e pretensões de que uma pessoa encarnada. Qual é a diferença aí? A diferença é a questão da materialidade que o corpo traz, certo? É claro que as paixões de um espírito, ou seja, as vontades de um espírito, elas só vão ser mais exaltadas em relação às condições materiais que ele está colado ao corpo físico. Vamos voltar aqui. Pergunta 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente que é o mesmo. E na razão do grau a que tenha chegado. Um homem não tem em si dois espíritos. Então, ele pergunta, vamos voltar, ele pergunta o seguinte, o espírito que dá as qualidades morais e as imperfeições morais é o mesmo espírito que dá a inteligência, aquele cérebro, aquela matéria que está? Sim, é o mesmo espírito. As mesmas vontades, os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, a mesma evolução é do mesmo espírito. Tá? Como ele falou, não existem dois espíritos que habitam o mesmo corpo. Mesmo porque a gente já falou que o espírito, ele adere àquele corpo no processo de reencarnação, célula a célula. Vamos voltar. Pergunta 365. Vamos lá. Por que os homens mais inteligentes que revelam um espírito superior neles encarnados são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Olha só, um espírito de alguém inteligente, ele pode ser, ao mesmo tempo... deixa eu voltar. O espírito que é, ao mesmo tempo, de uma pessoa inteligente, tem uma capacidade intelectual inteligente, mas ele pode ser viciado em sexo. Ele pode ser viciado em bebida. Ele pode ser viciado em várias manias. Então, isso quer dizer que um espírito inteligente pode ser moralmente alterado ou imperfeito? Vamos ver. Vamos ver o que a espiritualidade vai responder. É o espírito encarnado, não é o bastante puro. É que o espírito encarnado não é bastante puro. E o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele avança na ciência, no outro, em moralidade. Vamos voltar aqui, que isso é muito importante, galera. Olha só, um espírito de uma pessoa inteligente, ele pode
adquirir maior qualidade intelectual na ciência, ou seja, um cara estudioso que tem uma compreensão da ciência, da sua área, por exemplo, na medicina, na engenharia, na advocacia, na psicologia, na enfermagem e em todas as ciências, né? Na história. Só que isso não quer dizer que ele seja uma pessoa moralmente evoluída. Ela evoluiu um certo grau na intelectualidade, mas na moralidade ela não evoluiu. Essas condições se modificam separadamente, à medida que vai acontecendo o despertar interior de cada pessoa. Então, ele ainda fala o seguinte: nós estamos sujeitos à influência espiritual tanto de encarnados quanto desencarnados aqui nessa Terra. Ou seja, por exemplo, eu sou um cara de ciência, sou médico, eu tenho lá, eu opero as pessoas, não sei o quê. Mas aí vamos supor que eu tenha um distúrbio da sexualidade, seja um viciado em sexo. Aí, mas ao mesmo tempo, eu sou religioso e na religião falo assim, olha, cara, você tem que ter moralidade, a fidelidade é algo moral. E essa fidelidade é importante para um relacionamento. Mas aí tem, sei lá, uma pessoa que está ao meu lado, um colega, que fala assim, cara, vamos ali ver umas mulheres e tal. E aí eu já cedo a influência daquele colega. E aí eu sou responsável pelas minhas atitudes e acaba retornando as consequências dessas atitudes. Mas eu cedo ao argumento de alguém, seja ele encarnado ou seja ele desencarnado, tá? Vamos voltar. Então, pergunta 36. Essa aqui é grande, hein? Deixa eu ver. Olha. Ó, pergunta 366. O que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam um produto de outro tantos espíritos diversos nele encarnado, tendo cada qual uma aptidão especial? Olha a pergunta. Se eu sou inteligente na medicina, é um espírito que habita em mim da inteligência de medicina. Se eu tenho... eu gosto de luta e sou habilidoso na luta, é um espírito lutador que habita em mim também. Aí, veja bem, a espiritualidade já respondeu. Ele deve repetir a resposta. Ó. Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama, ou seja, uma mistura de vários espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapos da gaiola. O homem que se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com os deuses. Eles criam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Olha só aonde ele chega. Vamos voltar aqui. Eu vou dar uma parada para a gente falar. Ele fala também o seguinte, galera. O espírito... Ou seja, está perguntando assim, os espíritos, existem vários espíritos que habitam pelas minhas habilidades? Não, isso é um absurdo. E esse pensamento parece com aquele pensamento de pagãos que antigamente se tinham
em busca de os fenômenos da natureza serem ligados às mitologias de vários deuses. Aqui ele está falando mais ou menos do que a gente pensa em relação às divindades. Ou seja, nós atribuímos aos orixás que são qualidades divinas. Mas ele fala aqui o seguinte: se você considera, aqui sou eu falando, não é ele, mas é como uma tradução do que ele está querendo dizer ali. Se você considera que cada orixá é um deus diferente, isso não tem uma lógica. É como se houvesse várias almas para minhas várias qualidades. Ou seja, existe um Deus único, e desse Deus único, ali sim você pode denominar suas qualidades. Mas em relação a essa capacidade do espírito, o espírito de um ser humano é apenas um. Só há uma alma. Isso aí todo mundo acredita, né? Eu acho que nunca ouvi ninguém dentro da Umbanda falar que existem vários espíritos no mesmo corpo. A gente é uma coisa só. Vamos voltar lá. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos tão variados podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a gente está classificando várias coisas diferentes, certo? Essas coisas diferentes, por exemplo, a matéria física, a matéria espiritual. Essa matéria física e essa matéria espiritual, ou seja, o espírito que habita a matéria física, é a mesma coisa, certo? Só que em modificações, em vibrações diferentes, certo? Então, por exemplo, o perispírito é também matéria. A matéria do corpo físico é uma vibração a menos velocidade e ela é mais aglutinada. E é o que ele estava falando aqui. Então, uma matéria elementar única. Então, por exemplo, eletricidade, o som, o raio-x, tudo são tipos de matéria em vibrações diferentes. As diversas faculdades, ou seja, as diversas capacidades do ser humano, são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou seja, ou do espírito encarnado. Quando ele fala alma, é o espírito colado no corpo. Quando ele fala espírito, é o espírito sem o corpo, tá? Aí ele continua aqui, ó, o espírito encarnado. E não de muitas almas, como os diferentes sons do órgão são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Aí ele está comparando a tonalidade do som, é a vibração do som no ar. Então não existem vários ar para dar tons diferentes. É o som que se propaga na energia da energia sonora que se propaga no ar. E não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isto, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Então, aqui aí vamos voltar aqui. Então, é aquilo que a gente estava falando, galera. O espírito que habita um corpo, ele é um espírito para um corpo. Ele se conecta célula a célula. Essa célula se conecta
gradativamente durante a gravidez por um laço fluídico. E aí ele vai entrando nas características morais. O que dá as características morais de uma criança? Por exemplo, você que vê crianças dóceis e crianças mais espoleta, crianças mais malvadas, crianças mais boazinhas. O que dá essa aptidão moral a uma criança que acabou de nascer? É o espírito que anteriormente já tinha um certo grau de experiência, beleza? Então, a gente termina esse ponto aqui, também a gente está na parte 3 da reencarnação, e aí a gente vai pontuando cada circunstância. Deixa eu até ver aqui o que a gente vai falar na próxima. A gente vai falar na próxima influência do organismo na mente do espírito. Valeu, galera? Então, fiquemos com muita axé e aí a gente fica nas próximas aulas do Livro dos Espíritos para um Umbandista. Muito axé.